O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tema Violência contra Mulheres LGBT, Invisibilização e Luta por Direitos, com Daiana Bruneto. A Daiana é pós-doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná, graduada em Pedagogia e pós-graduada em Ciências e Biologia, com área de concentração de estudos sobre sexualidade. Além disso, a Daiana é integrante do Comitê Científico do GT23, Gênero, Sexualidade e Educação, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Olá, eu me chamo Daiana Bruneto, sou professora do setor de educação da Universidade Federal do Paraná e também do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. Estive coordenadora geral de promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+, da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, até agora, final do ano. Sou pesquisadora do Laboratório de Investigação em Corpo, Gênero e Subjetividades na Educação e do Núcleo de Estudos de Gênero, ambos da Federal, da Universidade Federal do Paraná. E hoje eu venho falar com vocês sobre a violência política contra mulheres LGBT, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, invisibilidades e luta por direitos, Então, para a gente iniciar a discussão, eu trago aqui uma questão mais ampla, social, da macropolítica, da nossa sociedade, que foi constituída a partir de uma cultura misógina, uma cultura que despreza e desqualifica tudo que se refere às mulheres de uma forma geral. Então, a nossa sociedade, historicamente, não só ela, mas historicamente, produziu as mulheres como um grupo subalterno, submisso, menos importante, menos competente, Isso nos alija dos espaços de decisão, de uma forma geral. Além disso, além dessa cultura misógina que desqualifica e despreza tudo que vem de mulheres, e aí mulheres numa concepção ampla, a gente tem também a cultura do estupro na nossa sociedade, Então, além de desprezar e desqualificar, se coisifica os corpos das mulheres, as suas práticas, as suas experiências, Essa cultura do estupro, ela incide em todas as mulheres e meninas, mas de uma forma específica nas mulheres, no que se refere às mulheres LGBT, principalmente lésbicas, em relação aos estupros corretivos, que seriam o quê? Seriam práticas de estupro realizadas dentro do âmbito, muitas vezes, familiar ou de amizades próximas, amizades entre mil aspas aí, próximas,
e ela tem um objetivo de corrigir a orientação sexual dessas mulheres, de promover um ensinamento, né, também aí entre mil aspas, de que mulheres devem gostar, se relacionar e ter relações sexuais, se relacionar afetivamente e ter relações sexuais apenas com homens, né? Essa concepção acaba por, quando não mata, né, pelo suicídio, né, a mulher que é estuprada, acaba transformando essas mulheres em suicidadas sociais, né, que é um conceito presente no dossiê do lesbocídio, né, que investiga os crimes e feminicídios com o agravante do lesbocídio, né, das mulheres serem mortas por serem lésbicas. A gente tem vários casos emblemáticos, né, publicados no dossiê do lesbocídio de 2018, da professora Suane Soares e mais duas colegas. Então, as suicidadas sociais são mulheres que foram estupradas com o objetivo da correção da sexualidade, da orientação sexual, da orientação do desejo por outras mulheres, né? E que param de viver porque a violência tira toda a vontade de viver, né? E geralmente esse estupro coletivo ele é cometido dentro de casa por pai, padrasto, irmão, primo, enfim. Então se torna muito complexa a denúncia, né, desses casos, porque as mulheres também acabam reproduzindo, né, o machismo, o sexismo e a própria misoginia, e acabam por revitimizar, né, as mulheres estupradas, e dizer, agora não bastou você seduzir, agora você quer acabar com a família, vai denunciar, vai mandar para cadeia e tudo mais, né, os representantes do gênero masculino, os agressores, né, os estupradores que perpetuam essa violência, né. Então, a objetificação das mulheres é também uma característica dessa nossa sociedade, né, que sustenta os efeitos de poder do machismo, do sexismo, da transformação dos corpos das mulheres em capital na nossa sociedade capitalista, sustentando essa rede e trama de poder, né, e os efeitos de poder que essa trama produz na vida dessas mulheres, né. Então, se colocar no mundo como mulher é uma questão muito difícil, de uma maneira geral, né? Por conta de tudo isso que eu venho abordando, né, aqui. Se a gente pensa no conceito de interseccionalidade, que é um conceito sistematizado pela Kimberly Crenshaw, que é uma jurista estadunidense negra, né, a partir da década de 2000, mas que não surge aí, né, nós temos Lélia Gonzalez, nós temos Sojourner Truth, mulheres negras têm esse protagonismo em pensar essas ações práticas, né, e os corpos interseccionais, né, interseccionam marcadores sociais da diferença, como gênero, raça, cor, sexualidade, territorialidade, religiosidade, capacidade de deficiência, classe social, geração, né, das pessoas idosas e mais jovens, enfim, e vários outros marcadores. Se a gente começa a pensar nesse corpo como um corpo interseccional, né, das mulheres, essas exclusões, elas se potencializam, né, e as violências, idem, né, se potencializam, e não é uma análise simples a interseccionalidade, porque não é como um muro de tijolos, né, que você aciona um tijolo para entrar em um espaço. O corpo, ele apresenta as interseccionalidades todas juntas ao mesmo tempo agora, né? Então, é como se você servisse uma xícara de café e colocasse adoçante. Não tem como separar o café do adoçante. Não sei, em laboratório, com técnicas muito avançadas, enfim, industrializadas, enfim. Então, a interseccionalidade, ela é uma mistura desses marcadores e o corpo, ele chega nos espaços com essa mistura, né?
Então, por isso os fenômenos de violências de gênero, eles são tão complexos de se analisar. Por quê? Porque a violência, ela é interseccionada também, né? Quando uma mulher negra é atacada e ela sofre racismo, mas também ela sofre machismo e misoginia e sexismo, enfim. Tem um marcador de gênero que também atravessa essa mulher. Né? As violências que as mulheres negras sofrem, muito diferentes das violências que as mulheres brancas sofrem, também do que os homens negros e brancos sofrem. Né? Mas são violências interseccionais, não é um marcador apenas que está sendo atacado ali, né? E em relação às mulheres LGBT, mulheres lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, a gente tem também esses marcadores sociais da diferença. Nós temos mulheres LGBT negras, nós temos mulheres LGBT pobres, nós temos mulheres LGBT com deficiência, nós temos mulheres LGBT periféricas, nós temos mulheres LGBT de outras territorialidades, enfim, de outros países, né, migrantes e refugiadas, enfim. Então, essas categorias, né, elas se interseccionam nesse corpo e acabam determinando uma intersecção entre os sistemas de opressão que incidem sobre esse corpo e produzem os efeitos de poder na vida dessas mulheres, né? E em relação especificamente às mulheres LGBT, a gente tem então a lesbofobia, que é uma preconceito e discriminação em relação às mulheres lésbicas, né, e sapatão. A gente tem, e a lesbofobia, ela é um misto, além de ter todas as categorias outras e marcadores sociais da diferença, como raça, cor, como classe social, como, enfim, esses que eu pontuei, ela tem uma questão interseccional bastante potente, né, e potencializada, que é o gênero com a sexualidade, né, que é uma sexualidade que afronta, né, que afronta a masculinidade hegemônica, que muitas vezes não se submete, né, exclusivamente aos prazeres masculinos, o que isso representa um tapa na cara, né, da sociedade machista e misógina, porque as mulheres lésbicas, em linhas gerais, elas se constituem, apesar das masculinidades hegemônicas, né, enfim, e é muito comum, né, a gente perceber a narrativa comum da masculinidade hegemônica dizendo que quem que vocês pensam que são para negar, né, negar a satisfação desse desejo masculino, né? Então, são quando são cometidos crimes de ódio, ameaças, como a gente teve das vereadoras e deputadas, né, lésbicas recentemente, né, ameaças de estupro corretivo, ameaças de escapelamento, ameaças de homicídio mesmo, né, feminicídio, lesbocídio, e são crimes cometidos com crueldade, né? A gente teve o caso da Ana Caroline, que é do Maranhãozinho, que é o mais recente, né? Fez um ano agora. Mas a gente tem vários, né, para citar. A Dani Caroline também foi um caso que ganhou bastante repercussão, porque ela teve o couro cabeludo, as orelhas, os olhos arrancados, né? Foi brutalizada, né? Então, são crimes de ódio, que o agressor, ele não quer apenas acabar com a vida da pessoa, assim, matar a pessoa, ele quer desfigurar, ele quer exterminar, ele quer brutalizar mesmo, né? Como se estivesse fazendo uma limpa, higienizando a sociedade desses corpos, dessas práticas, dessas experiências, né? E as mulheres bissexuais também são vítimas de estupro corretivo, né? E inclusive as mulheres trans e travestis também. Então, só que como as mulheres bissexuais têm na sua orientação sexual essa possibilidade de se relacionar com mais de um gênero, né? E as mulheres transexuais e as travestis, geralmente, né, a maioria delas, dá para se dizer, se reconhecem como mulheres heterossexuais, né? O estupro corretivo, ele realmente é mais incidente
em relação às mulheres lésbicas e sapatão, né? E aí isso nos leva a pensar no que é o título, né, da nossa conversa aqui, que é a invisibilidade, né? A invisibilização desses corpos, dessas práticas, dessas experiências, tanto na vida quanto na política, né? Eu tenho pensado aqui com as minhas companheiras de movimentos sociais, né, e da academia, lésbicas que estão na academia e nos movimentos sociais, que não se trata nem mais de invisibilização, sabe, gente? Para pensar em anulação, né? Anulação da narrativa, anulação dos corpos, das práticas e experiências, porque, assim, invisibilização seria um apagamento, né? Mas a gente tem trajetória política nesse país de lésbicas e sapatão, e não é só no país, a gente tem no mundo, né? Mas vamos falar do Brasil. A gente tem história de lésbicas e sapatão que lutam desde a década de 70, por exemplo, por uma política pública específica, né? Que tem um atendimento, por exemplo, ginecológico respeitoso, humanizado, ético, né? Com essas mulheres. E a gente não avança, né? Não avança porque não é só uma invisibilização e um apagamento, é é fazer questão de não ouvir, é ignorar, é desprezar a narrativa, é desprezar as demandas, né? Então, muito para além da invisibilização, o que a gente tem é uma anulação, né? Desses corpos, dessas práticas e dessas experiências que está em todos os espaços, inclusive na mão do agressor, né? Quando ele anula aquele corpo, quando ele faz o escalpelamento, quando ele tira as orelhas, quando ele tira os olhos da Anne Caroline, né? Ali ele está anulando, exterminando todo um grupo social. Não é só a Anne Caroline, né? O que já seria muito grave, né? Mas ele brutaliza todo um grupo social que luta por direitos há muito tempo, né? Então, a representatividade em espaços de decisão, ela é importante para dizer para a sociedade brasileira que, apesar, ou, enfim, ainda que muitos grupos sociais não concordem, lésbicas e sapatão existem, né? Contribuem com a construção da sociedade, né? Bissexuais, mulheres bissexuais existem, contribuem com a construção da sociedade, mulheres trans e travestis contribuem com a construção da sociedade, essas pessoas existem, elas não podem ser exterminadas ao bel prazer de uma sociedade que quer manter uma norma vigente, né, que é a norma da heterossexualidade compulsória, ou seja, da heterossexualidade como obrigação, né, para todo corpo que nasce na sociedade, é uma obrigação, né, ela é imposta desde antes de nascer, esse corpo já está imposto e capturado pela heterossexualidade compulsória, né? Porque nos ultrassons, quando a medicina vem e sexualiza aquele corpo, né, daquele feto, ali já começa toda uma construção de gênero e sexualidade, né? Porque se tiver uma vulva e vagina, vai ser uma menina, e aí é traçado toda uma linha da vida para essa menina. E lá na adolescência, ou na juventude, ela pela sociedade, precisa, sim, se interessar e se relacionar com o gênero oposto. Então, a heterossexualidade compulsória, né? Na visão dessa sociedade LGBT-fóbica, né? E existem corpos que não atendem isso, né? E aí esses corpos são transformados em inumanos, inclusive. É retirada até a humanidade desses corpos. Então, eles ficam passíveis e à mercê de qualquer tipo de violência que é tratada pela sociedade uma normalização absurda, né? São casos que são relegados para o final da fila de investigação, né, policial, enfim. São casos que
importam menos, são corpos que importam menos, né? Já dizia Judith Butler, né? Então, essa representatividade, ela é fundamental, né, para dizer para essa sociedade que, ainda que esses corpos não atendam o que a sociedade espera, que é uma vivência heteronormativa, né, a partir da heterossexualidade compulsória e cisgênera, né, a partir da constituição do corpo, né, e das práticas e das experiências em consonância com o que foi identificado pela medicina, né, compulsoriamente no nascimento, apesar dessas pessoas não atenderem essas normas, isso se aplica a vários marcadores sociais, né, não é só gênero e sexualidade, essas pessoas existem, né, e precisam ser respeitadas. Então, o que se busca na luta por direitos não é aceitação, não é tolerância, né? Aliás, o conceito de tolerância ele é um desserviço para a gente, né? Porque quando você fala em tolerância, você não abala as relações de poder, porque quem tolera sempre se lê como superior, né, à pessoa que é tolerada. Né? É muito difícil você ver, por exemplo, uma pessoa negra tolerando uma pessoa branca. É muito difícil, por exemplo, você ver uma pessoa, as pessoas LGBT tolerando pessoas heterossexuais cisgêneras. Né? A relação de poder desigual, né, ela está ali e ela não é abalada por esse conceito de tolerância. Né? É um conceito que tem uma raiz cristã, né? Ele se liga muito ao conceito de compaixão, do tipo, eu, como sou uma boa cristã, vou tolerar você, desde que você mantenha uma linha, que é a linha heteronormativa, cisgênera, né? Agora, se você sair um pouco se afastar um pouco desse ideal normativo, eu te tolero, mas dentro de um padrão de circunstâncias ali. Você não pode dar muita pinta, você não pode falar muito alto, você não pode isso, não pode aquilo, não pode... Mas para as pessoas heterossexuais cisgêneras não tem tantas exigências, né? Elas apenas existem, né? E têm os direitos assegurados, e são geralmente respeitadas, né? No que se refere ao seu gênero e à sua sexualidade, né? É uma coisa dada já, né? Porque a norma ela já foi instituída como o padrão de ideal regulatório, né, da sociedade. E aí eu penso que a atitude política dos partidos, dos partidos políticos, né? Aqui, claro, falo do PT, né? Como um partido que é comprometido com o povo brasileiro, né? Seria provocar a sociedade, né, por meio de uma reorganização estrutural interna, porque a gente também precisa fazer um olhar para dentro, né? A gente olha para fora, percebe que não está coadunando ali com a defesa dos direitos humanos de todas as pessoas, enfim. Mas nenhum espaço, nenhuma instituição é uma ilha. Tudo que a gente vê fora, a gente enxerga dentro, né? E aí, talvez, uma atitude política, de um posicionamento, de uma reorganização, né, interna, né, dando suporte, né, prestando suporte a essas mulheres e subsidiando, né, essa representatividade nesse espaço de decisão, né, fosse fundamental e fosse inovadora e fosse singular, sabe, na vida dessas mulheres. E aí não são só as mulheres LGBT, né, são todas as mulheres, né. Nossa representatividade parlamentar é vergonhosa nesse país. Quando conseguimos eleger uma presidenta, tivemos todo o golpe que tivemos, né? E não por várias coisas, uma delas é gênero, né? Tivemos ataques misóginos à presidenta horrendos, né? Então, existe a questão de gênero, e não é uma pauta identitária, é uma pauta estruturante e estrutural, né? Porque tem essa crítica, inclusive dentro da esquerda, né? Que são pautas
identitárias, mas não, elas são estruturantes e estruturais porque a partir desses marcadores são negados direitos. Então a gente não pode ignorar isso, né? Como um partido progressista, de esquerda, de vanguarda, a gente não pode ignorar isso e a gente tem que fazer a tarefa para dentro também, né, do nosso coletivo partidário. Então, ter candidato, por exemplo, para cumprir legenda, né, para cumprir a cota de gênero, né, e não dar suporte para essas mulheres nos seus processos eleitorais, é imoral, né, é muito imoral. Então, reavaliar essas práticas é de fundamental importância para que a gente realmente produza transformação nessa que nós estamos chamando aqui no título de hoje, invisibilização e luta por direitos, né? Abandonar as mulheres que se elegem também é imoral, né? Porque muitas vezes as mulheres se elegem, elas ficam em espaços de decisão cada vez mais hostis, mais misóginos, mais racistas, mais LGBTfóbicos, mais xenofóbicos, sabe? São espaços realmente hostis a que essas mulheres são submetidas, né? Até pela essa onda reacionária e neoconservadora mundial, mas que aqui no Brasil teve avançou, né? Se potencializou e a gente viu o que a gente passou aí nesses últimos anos, né? Com o governo anterior. Então, essa questão de abandonar essas mulheres que também estão ocupando esses espaços, e quando eu falo em abandonar, eu falo no dia a dia dessas mulheres mesmo, né? Como que você dá suporte para essas parlamentares mulheres que se elegeram pelo partido e que defendem lá o projeto social petista, né? Existe um acolhimento, existe um suporte jurídico, existe sabe, é preciso um apoio para essas mulheres, porque o espaço parlamentar brasileiro, ele está cada vez mais adoecedor, né? E aí, responsabilizar individualmente cada parlamentar também é imoral, né? Porque o projeto é coletivo, ele não é individual. Pelo menos nisso que eu acredito, né? E então, sendo filiado ao PT, é nisso que eu acredito, é isso que eu espero, né? Do partido do qual eu faço parte, que o projeto seja coletivo e não personalista e individualizado, né? Então, o PT, como um partido comprometido com o povo, ele pode iniciar esse trabalho sério, né, de representatividade das mulheres em espaços de decisão. Mas aí precisa uma mudança de atitude de posicionamento político, né? Potencializando, fomentando, provocando debates e discussões internas e externas. Eu sei que o momento é extremamente delicado, né? Nós estamos aí com o governo Lula avançando bastante, mas também com muito cuidado, né? Porque o contexto, né? A conjuntura política brasileira está muito complexa e a gente compreende isso. Quanto é difícil mesmo avançar nessas pautas, né? Mas a gente tem muitas conquistas importantes, inclusive desse mandato, né? Uma delas é a criação da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBT, que é mais que a única no mundo, né? E que é referência mundial, porque é a primeira, então, né, as pessoas do mundo inteiro estão querendo saber como que o governo Lula vai atuar e quais são as diretrizes, enfim, e os avanços, né? Como também é um alvo constante, né, do discurso de ódio, discurso de ódio, dos ataques reacionários, enfim, né? Então, a gente está tendo avanços importantes também no Ministério das Mulheres, no Ministério da Igualdade Racial, dos povos indígenas, né? Mas a gente ainda precisa compreender que essas não são pautas identitárias, ou menos importantes, ou pautas periféricas, ou perfumaria. Não, são pautas importantes, estruturantes, estruturais, porque as pessoas estão sendo atacadas,
violentadas, têm os seus direitos violados e são mortas por serem quem são, né? E, inclusive, neste governo Lula, as violências continuam acontecendo, né? E como que a gente atua nisso? Como sociedade e como partido, né? Como que a gente provoca essa mudança social? Repensando, o processo ele é histórico e cultural, então ele é demorado, né? Aliás, o imediatismo é uma coisa produzida pelo capitalismo, assim como o individualismo, né? Então, a gente pensa que sim, é um processo demorado, mas a gente precisa começar, né, gente? Precisamos começar a provocar esses debates internos, esses debates externos, né? Porque é muito complicado deixar o discurso falar sozinho, né? O discurso reacionário e de ódio falar sozinho, né? Então, era essa reflexão que eu queria trazer para a gente. Sigo na luta com todas e todos e todes por o Brasil que a gente quer, né? Muito obrigada e até a próxima. Na aula de hoje aprendemos sobre violência contra mulheres LGBT, invisibilização e luta por direitos. Continue ligada no TV Elas por Elas.